Oi, eu sou a Marta e neste episódio eu vou trazer um tema que faz com que gestores promissores tenham sua eficiência e energia minadas. Você já ouviu falar sobre a síndrome do impostor? O que acontece se você não trata a síndrome do impostor? Nós temos vários aspectos, vários problemas que podem ser causados se você possui essa síndrome, se você possui esse tipo de comportamento, de sentimento, e se você não olha para ele, se você não trata isso. Então vamos lá. Sendo a síndrome do impostor uma percepção de si mesmo, de si mesma, como não suficiente, como incompetente, como não merecedor, quais são os problemas que são gerados a partir disso? Então, a primeira coisa é aquele medo constante de ser desmascarado. Quando você não se sente merecedor de algo, você acredita que está num lugar no qual você não deveria estar, então você acredita que a qualquer momento alguém pode perceber que você está no lugar errado e ir ali e te desmascarar. Então, este medo, ele pode ir ficando muito grande dentro da pessoa, e nenhum medo grande, não dimensionado, traz benefício, muito pelo contrário. O medo, ele tende a nos paralisar, a fazer com que nós tenhamos atitudes que não são favoráveis. Então, esse medo de ser desmascarado é um grande problema. A segunda questão que traz a síndrome do impostor é a autossabotagem. E essa é uma das que eu vejo de forma mais evidente. Em todas as pessoas que eu identifiquei que possuem a síndrome do impostor, elas se autossabotam em um determinado aspecto, no mínimo, das suas vidas. Então, são aquelas pessoas que, no trabalho, por exemplo, elas tendem a não entregar o seu melhor, a não explorar todo o seu potencial. Na vida pessoal, elas tendem a não ter uma questão de autocuidado, seja na parte de alimentação, de saúde ou com o próprio corpo. Porque imagina, se você não se sente merecedor, como que você vai ser bonito? Por que você vai ter um corpo bonito, um corpo perfeito? Então, esta falta de autocuidado vem desta autossabotagem de quem possui a síndrome do impostor. Um terceiro aspecto, e que vem ligado com o aspecto anterior, é que justamente quem possui essa síndrome tem uma tendência a reduzir a sua produtividade. Afinal, pessoas que não se sentem merecedoras, como eu já falei, elas não entregam todo o seu potencial. Com isso, a produtividade delas, numa linha do tempo, tende a cair. E isso reflete nos quesitos de organização, de gestão do tempo, de forma de entrega de tarefas completas e corretas. E tudo isso vai somando e vai trazendo um malefício para fins de produtividade. Na sequência, um outro problema que eu trouxe aqui, causado pela síndrome do impostor, é esperar o pior de si mesmo. E esse é muito difícil de ser trabalhado se a pessoa não se cuidar. Ela pode entrar num loop. Então, ela vai estar sempre esperando o pior, sempre esperando o que pode dar errado, buscando todos os gatilhos negativos, todas aquelas referências do passado que não deram certo e que vão vir para somar com todos os medos que ela está na cabeça. E esse pior tende a fazer esse loop dentro dela, que não é nada favorável. Na sequência, a outra questão da síndrome do impostor é que ela tende a fazer com que a pessoa procrastine. Então, se você não se sente merecedor, seja porque você acredita que não é tão bom quanto as pessoas com as quais você se compara, ou porque você não está dando todo o seu potencial, você tende a procrastinar quando uma tarefa desafiadora é apresentada para você. Então, você vai olhar para aquela tarefa e você vai dizer assim, não tenho capacidade de fazer, não tenho todos os elementos, não tenho potencial para entregar isso. E você vai adiando, você vai procrastinando, e existe uma grande chance daquela tarefa nunca sair do papel. Ou de você dar o primeiro passo e abandonar e falar, isso aqui não é para mim.
mas a procrastinação, ela tende a ser uma característica muito forte das pessoas que possuem a síndrome do impostor. Na sequência, a síndrome do impostor, ela também traz uma dificuldade de dizer não. Quem tem essa síndrome, e justamente por não se sentir merecedor, ela acredita que ela precisa ter um papel passivo, digamos assim, diante da vida, diante de algumas pessoas, e até como um modo de compensar esse sentimento, ela não consegue dizer não. Porque imagina, eu já estou num lugar que eu não mereço estar, já estou correndo o risco de ser desmascarada a qualquer momento. Como que ainda eu vou me expor para alguém dizendo não? Então, esta questão de não saber se posicionar tende a ser uma característica de quem possui a síndrome do impostor. O outro ponto é justamente que quem possui essa síndrome tem uma grande autocrítica. São pessoas muito críticas consigo mesma, boa parte delas, muito críticas consigo mesmas, e isso tende a aumentar cada vez mais, porque elas estão buscando uma perfeição que não existe. As críticas vão cada vez mais aumentando e tendem a sufocá-las. Então, elas acabam ficando sufocadas por esse excesso de autocrítica. E com isso, qual que é o próximo problema? Elas não sabem receber elogios. Elas não aceitam quando alguém faz um reconhecimento de um trabalho delas que foi favorável. Porque, imagina, eu não posso fazer nada certo, eu não sou merecedor disso, eu não posso receber um elogio. Você já viu aquelas pessoas que, quando recebem um elogio, elas não conseguem agradecer e elas rebatem o elogio com outro elogio, ou então desmerecendo a si mesmas? Eu vejo isso quase todos os dias. Então, se eu chego para você e falo, nossa, como você está bonita, como você está bonito. Ah, você também. A resposta pode ser que seja essa. Ah, você, nossa, você que está linda, você que está bonita. Ou então, ah, não, nossa, não estou bonita. A pessoa não consegue dizer muito obrigada. Muito obrigada pelo seu elogio. Olha, que trabalho bom que você fez. Ah, não, isso aqui eu fiz, eu deixei coisa para fazer. Não foi tudo isso, né? Então, isso é algo muito recorrente. Eu vejo direto e acredito que você também, com certeza, já deve ter escutado esse tipo de diálogo ou você se reconhece falando isso. Então, a capacidade de não receber elogios também é uma característica de quem possui a síndrome do impostor. E a outra característica que eu trago é o perfeccionismo, aquele medo de errar, e de uma forma problemática, porque a perfeição não existe. Até já falei isso aqui. Se você está buscando uma perfeição, algo que não existe, você vai ficar frustrado, porque você não vai chegar naquele resultado. Mas, ao mesmo tempo, você está se pressionando o tempo todo para não errar. E quando a gente fica martelando na nossa cabeça sobre erro, o que a gente atrai? O próprio erro. Então, você ser perfeccionista, você ter medo de errar faz com que você atraia o erro para você e com que você possa se frustrar porque você não vai chegar naquele resultado que você acredita ser perfeito. E olha só quantos problemas que traz a síndrome do impostor. Eu tenho mais coisa aqui ainda na minha listinha. Sabe o que é muito característico da pessoa que tem a síndrome do impostor? É fazer a mesma tarefa várias e várias vezes. Porque ela faz a primeira vez, não está bom, vou fazer de novo. Fez a segunda vez, não ficou bom também, deixa eu fazer de novo. Aí fiz a terceira, ainda não gostei. Isso, enquanto consultora, eu vejo muito nos meus clientes que vão fazer stories. Grava a primeira vez, não gostei do meu cabelo. Gravou a segunda vez, achei que minha voz ficou esquisita. Gravou a terceira vez, aqui eu mexi a mão de uma forma confusa. Gravou a quarta vez,
Ai, aqui, sei lá, eu fiquei coçando o nariz. E aí, com isso, a pessoa gravou 20 vídeos, não postou nenhum, jogou tudo aquilo fora, perdeu mais de 1 hora ali do dia dela, desperdiçou energia. E o que foi para o plano prático? Nada. Porque eu já vi muito cliente que tentou fazer um stories, apagou e acabou não postando nada. Então, essa questão de você repetir uma tarefa várias vezes, a mesma tarefa, para que aquilo fique perfeito, também é uma característica de quem possui a síndrome do impostor, e é um problema. E a outra coisa é que quem tem esse tipo de pensamento faz com que isso prejudique a saúde mental. Veja, se você não se sente merecedor, se você carrega em você todo o tempo aquele medo de ser desmascarado, aquela sensação, aquele sentimento de não ser merecedor de estar ali, tudo isso vai gerando pensamentos negativos, sentimentos negativos e vai acabando com a tua saúde mental. Você entra num loop de negatividade que pode ser muito difícil sair, porque a cada momento você está alimentando ele com novos gatilhos negativos. Então, para ter a saúde mental em dia, a síndrome do impostor não pode passar perto. Um outro problema, né, que já está ligado com essa questão da saúde mental e com a questão do autocuidado, é que geralmente quem tem a síndrome do impostor muito arraigada tem uma baixa autoestima. E ter baixa autoestima não é nenhuma questão que às vezes a gente confunde, né, de se arrumar, de estar bem arrumado, mas é da pessoa não se sentir bem, não se sentir bonita, não se sentir capaz. Tudo isso afeta a autoestima. Tudo isso faz com que a autoestima vá baixando e vai minando a pessoa, vai trazendo cada vez mais consequências negativas. Mesmo que a pessoa transpareça muitas vezes alguém que está bem arrumado, que está ali sorrindo, mas por dentro ela não acredita na própria capacidade e isso desencadeia uma série de consequências negativas dentro dela. E um outro aspecto que eu acho muito interessante, que afeta quem tem a síndrome do impostor, é que geralmente essas pessoas têm uma sensação de não pertencimento. Elas sentem que não pertencem àquele lugar em que elas estão. Você já passou por uma situação similar, que você, seja no trabalho, ou seja num ambiente com amigos, familiares, que você parece que não fazia parte daquele lugar, que você não pertencia àquele lugar, que você não merecia estar naquele lugar? Então, esta sensação de não pertencimento é um problema muito característico de quem tem a síndrome do impostor. E um outro aspecto que eu quero destacar, e olha, a minha lista ainda tem mais 6 tópicos, mas um outro aspecto que eu quero destacar da síndrome do impostor é a questão da ingratidão. Quem tem a síndrome do impostor muito arraigada não consegue ser grato pelas coisas. A pessoa está sempre naquele loop de que não merece, não é capaz e ela não consegue enxergar as coisas boas que acontecem para ela, que acontecem na vida dela. Ela não consegue ser grata pelas conquistas, pelos reconhecimentos. Tudo isso passa batido. Ela simplesmente não se dá conta de que aquilo acontece. Ela fica no loop de negatividade e não para prestar atenção nas suas conquistas, naquelas coisas pelas quais ela pode ser grata. E um outro aspecto da síndrome do impostor é a insegurança. Quem possui síndrome do impostor tende a ser muito inseguro. E é justamente pelo motivo que eu já trouxe. Se você tem medo de ser desmascarado por acreditar que você está numa posição ou num lugar que você não merece, então você fica o tempo inteiro insegura de que alguém pode vir ali e te descobrir, te desmascarar e pedir para que você
se retire daquele local, daquela posição. E tudo isso traz uma insegurança muito grande no dia a dia de quem possui essa característica da síndrome do impostor. E a questão da síndrome do impostor, como eu já trouxe aqui anteriormente, ela vai trazer também o problema da comparação. A todo momento, quem tem a síndrome do impostor tende a estar se comparando com quem? Geralmente com pessoas, com situações que a pessoa acredita serem melhores do que ela ou do que a qual ela está vivendo. É o que eu chamo de uma comparação negativa. Você não olha para o outro para realmente vibrar com uma conquista do outro ou para ter empatia. Não, você olha para o outro e pensa que aquela pessoa está numa condição, está numa determinada situação que você gostaria de estar, né? Ou que você, enfim, acredita que é uma situação benéfica, mas que você nunca vai chegar naquilo. E com aquilo, você começa a se comparar de uma forma negativa, achando que só a vida daquela outra pessoa, daquele especialista com o qual você está se comparando, que só aquilo é o correto, só aquilo é o bom, e o que você vive, o que você passa, a situação que você está, não é favorável. Logo, comparação negativa também é um problema que afeta muito quem possui a síndrome do impostor. E aí, nesta questão da comparação, eu faço um gancho com o penúltimo problema que eu elenquei aqui, que é uma dependência muito grande de aprovação externa. Quem tem a síndrome do impostor tem a tendência a precisar desse reconhecimento, desse aval dos outros. Precisa que chegue um terceiro e valide aquilo que a pessoa fez. Se não ocorre essa validação, ou se ela recebe um feedback negativo, por exemplo, a pessoa ela já invalida todo o trabalho que ela desenvolveu, ela já mistura, né, muitas vezes um feedback que foi sobre um trabalho, ela já mistura que ela não é capaz, que ela não é boa. E até, fazendo um parênteses, isso é algo que eu trabalho muito nas minhas consultorias, quando eu falo com os clientes na questão do feedback, que nós temos que trazer feedback para as pessoas sobre fatos, sobre comportamentos e não apontar uma característica pessoal, né? E por que eu fiz esse parênteses? Porque no caso da síndrome do impostor, quando uma pessoa possui essa síndrome e ela recebe um feedback negativo sobre um fato, sobre um comportamento que ela teve, ela tende a levar aquilo como uma ofensa pessoal. Então, em vez de entender, olha, este trabalho não foi desenvolvido da forma correta, eu preciso que você refaça. Ela não entende que é um trabalho que não se trata dela. Pelo contrário, ela absorve como se ela não fosse boa, ela estivesse errada, ela sempre fizesse as coisas da forma errada. Então, é uma diferença entre um trabalho errado e eu ser errada. É uma diferença muito grande. E para quem tem a síndrome do impostor, ela tende a achar que o erro está nela. Não consegue separar que foi, muitas vezes, um caso isolado, uma tarefa que foi feita de forma incorreta. E isso ocorre devido a essa dependência do externo, dependência de aval externo. E esse ponto até me lembra um aspecto da programação neurolinguística, que tem pessoas que têm um eu interno, ou seja, que elas fazem as suas validações a partir delas mesmas, e tem aquelas pessoas que têm o seu eu externo, né? Elas têm essa validação que vem de fora, então elas precisam de um terceiro para dizer se algo está bom ou não está, e geralmente quem tem essa característica de uma necessidade de validação externa, de um eu externo, como traz lá na programação neurolinguística, tende a ter ali de forma mais branda ou menos branda a síndrome do impostor, porque são coisas muito ligadas, essa dependência do externo e esse sentimento de não merecimento. E aqui, o último problema que eu trouxe para falar sobre a síndrome do impostor
é justamente que a pessoa ela tem muito medo, tem receio de não repetir sucessos anteriores. Então, como ela acredita que qualquer coisa que possa ter dado certo na vida dela não foi mérito dela, foi um golpe de sorte, ou foi, enfim, providência divina, ela não tem crença nenhuma de que aquilo pode acontecer novamente, que ela vai repetir aquele sucesso. Então, ela não consegue reconhecer uma conquista, ela acredita que foi um golpe de sorte, ela vê isso de uma forma isolada e ela tem aquela sensação que jamais ela vai conseguir repetir aquilo novamente. Sabe o que muitas pessoas falam, sorte de principiante? Eu diria que isso pode perpassar ali quem tem a síndrome do impostor. Achar que não, deu certo só essa vez, mas eu não vou me iludir que vai dar certo de novo. Que vai dar certo de novo. Então, veja a quantidade de problemas que eu trouxe elencados aqui na minha listinha para falar da síndrome do impostor. Todos esses problemas provêm justamente desta falta de autoconfiança, desse pensamento, desse sentimento de não merecimento. E quando se fala em síndrome do impostor, para mim o insight que eu tive quando estava escrevendo sobre isso, quando estava fazendo a minha lista aqui de problemas, é justamente que a essência disso, dessa síndrome, está no merecimento. Então, para quem tem a sensação de não merecimento, seja lá em quais áreas for da sua vida, tende a ter a síndrome do impostor de uma forma mais aprofundada. Talvez isso é algo até que eu precise trabalhar, né? Não pretendo fazer uma afirmação geral, mas talvez todos nós, em maior ou menor grau, em determinada área da vida, tenhamos um pouquinho dessa síndrome. Algumas pessoas conseguem lidar muito melhor com ela do que outras, mas eu acredito que todos nós, em alguma medida, em alguma área da vida, trazemos um pouquinho disso.